No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje episódio número 183, diretamente dos estúdios da Filmix aqui em Rio Preto. Desde já agradecer a todo mundo que vai estar acompanhando esse podcast e para você que vai estar maratonando também durante a semana ou acompanhando os nossos cortes. Quero aproveitar e fazer um agradecimento especial para esse mês de junho. Nós batemos 873 mil visualizações através dos nossos cortes pelo Instagram. Muito obrigado a você que já está seguindo a gente, para você que acompanha e, é claro, para você que acredita também no projeto, tá bom? Antes de apresentar nossas convidadas, hoje um podcast muito especial, quero agradecer aqui a Oreb Comunicação, que faz todo o gerenciamento das nossas redes sociais. Se você está precisando, já clica no QR Code aí, tá bom? O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. A Montana Automóveis, pensou em trocar, financiar o seu veículo, você sabe que até 2 anos de garantia você encontra na Montana. A T-Flow, com loja lá no Iguatemi, e você pode comprar pelo site, tá? Tem o cupom No Ar 10, onde você tem 10% de desconto. Agradecer a Bela Capri, chegou a hora de você pedir aquela Bela Capri pelo aplicativo, entrega de graça para você. O Instituto de Odontologia Botura, para você que quer cuidar da saúde bucal, nada melhor do que uma odontologia inteligente. Faça já a sua avaliação. Sanso Estúdio Automotivo com a gente por aqui também. Pessoal que cuida do seu carro como se fosse deles. A estética automotiva mais premiada de Rio Preto. Bola Pneus junto com a gente por aqui também, direto de Mirassol. Mais de 4 décadas de tradição. N4 Telecom, você sabe que a nossa internet é da N4 Telecom e nos melhores eventos de Rio Preto também. A Universidade Anhembi Morumbi, chegou a hora, né? Metade do ano, se você ainda não tem um plano aí, chegou a hora de você realmente mudar de vida e fazer com certeza um curso na Anhembi Morumbi, unidade São José do Rio Preto. E pra gente fechar essa primeira parte, falar aqui da Aizen Street Food, que é do Ing Choi, restaurante oriental sensacional, onde você vai ser muito bem atendido e você pode inclusive acompanhar pelo Deliver Express, tá bom? Hoje o nosso bate-papo é muito especial. Estamos recebendo 3 mulheres incríveis. 2 delas estão juntas em um projeto incrível, sensacional. E a gente vai falar sobre a Confra do Bem. E ao mesmo tempo trazendo aqui vamos dizer assim, por que a Confra do Bem nesse ano de 2026, né? Falar sobre o tema e também a história da Glória. E com a gente também a mãe dela, Gabi. Sabrina Cury por aqui também, Natália Toscano, sejam bem-vindas todas vocês. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouquinho da nossa história nessa... Da nossa história, da história da Glória. Obrigada. Gabi, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Gente, é o seguinte, hoje o nosso podcast é um pouco mais curto, mas a gente vai fazer realmente com muito carinho, porque é sobre um evento sensacional que já acontece, né, há 5 anos. E agora, nesse mês de julho, acontece a 5ª edição. E para a gente começar o nosso bate-papo, né, eu gostaria que as meninas falassem um pouquinho como que nasceu a Confra do Bem. A Confra do Bem nasceu há 5 anos atrás. Eu e a Nath, a gente já era parceira, né, de trabalho. A gente já gravava conteúdo para mulheres na loja. A gente começou com o movimento na pandemia, né, de movimento solidário. Fizemos várias ações, mas sempre a maioria online, porque a gente estava bem restrita, né? E ações rápidas nessa... Ações rápidas. A gente recebia pedidos de agasalho, de ajuda, e aí a gente se movimentava as nossas amigas, a nossa comunidade, e botava para acontecer. E aí, quando tudo abriu, acho que foi em 2021, quando a gente começou a sair, começou a poder se reunir de novo, surgiu, foi em outubro. Eu falei, a gente poderia gravar alguma coisa, além de roupa, além de moda, de beleza. Vamos falar um pouquinho de saúde, de autocuidado. A gente sempre trouxe isso, né, Nath? De autoestima, né? E aí, a primeira surgiu, a gente trouxe o tema do câncer de mama. Aproveitamos a época, né, que era outubro. E aí, a Sá veio com essa ideia de movimentar de uma forma diferente, né? Aí eu falei, vamos fazer um jantar, chamar as amigas e trazer informação também, né? A gente queria, assim, algo com propósito. Então, a gente vai falar sobre câncer de mama, alertar, vamos trazer isso de uma forma diferente. E aí, o final de tudo isso, ajudar alguma instituição, né? Porque a gente está movimentando, a gente faz um jantar, se reúne. E aí, a primeira foi para umas 50, 60 pessoas, bem pequenininha mesmo, bem intimista. Sim. Né? Aí a Nath falou, eu topo. Como vários projetos que eu falava assim, vamos fazer uma ação? Vamos fazer uma live, na live sortear alguma coisa, arrecadar alguma coisa? Vamos. Aí ela falou, eu topo.
E aí nasceu assim esse nosso projeto. A Confra do Bem, né? A Sá, ela é ativa, muito ativa. E ela sempre tem esse propósito. Deus toca muito no coração dela de trazer algo para movimentar e para ajudar. E a gente passando, né, toda aquela fase difícil da pandemia. Então, a gente sempre se reunia para fazer campanha de leite para asilo, né? De agasalho, de cobertor. E eram coisas muito rápidas, assim. E não é diferente com a Confra, não, tá? A gente fala, o ano que vem a gente vai começar bem antes, a gente vai se programar. Mas acho que tudo tem o tempo certo, o tempo que vem também o propósito. E aí a primeira foi do câncer de mama. A segunda a gente já teve na própria festa, na nossa própria jantar, já vieram conversar com a gente. Vocês vão fazer todo ano sobre o câncer de mama? Aí eu olhei pra Nath e falei, não, né? Acho que não. Porque, assim, a princípio era só um evento pra gente falar daquilo. E aí tomou uma proporção, e aí na própria festa as meninas vieram conversar com a gente. Vocês topam fazer o ano que vem sobre o tema autismo, né? E aí a doutora Pri, algumas pessoas vieram e falaram, a gente te ajuda, vamos fazer e tal. E aí foi já uma confra maior, né? Isso mesmo, foi a primeira confra não tinha algo planejado para a próxima, né? Nunca tem uma edição que a gente já pense na próxima. Toda vez que toca no nosso coração de realizar, que nem quando foi a confra, a primeira, a gente vive aquele momento, né? E a gente sempre coloca muito em oração para que Jesus toque. E naquele momento foi muito, assim, chocalhou nós duas, né? Deu tão certo a primeira, que na edição mesmo que estava acontecendo no jantar, já vieram cutucar a gente para a próxima, né? E estamos na quinta. Na quinta, exatamente. Nunca foi um projeto, vamos sentar, vamos fazer um projeto a longo prazo, pensando em... Não, a gente vai fazendo e vai dando certo. E Deus vai colocando anjos também na nossa caminhada e assim vai indo. Aí a segunda edição foi, então, do autismo. A gente conseguiu, foi incrível, né? A gente participou bastante. A gente conseguiu a sala sensorial. A gente conseguiu bastante coisa bacana. Aí a terceira a gente fez do câncer infantil, também foi grande. Aí a nossa quarta a gente já estava com um propósito, não é menor, né? Mas um projeto menor. E aí a gente também estava numa fase que as duas estavam bem corrida, bem família. Eu com bebê pequena, a Nath também com os projetos dela. Aí ela falou, vamos fazer esse ano um pouco menor? Já que a gente também tem um propósito menor, a gente vai sentindo também, porque tem que adequar com a nossa realidade, né? Claro. E aí, a gente fez um pouco menor o ano passado, a gente ajudou a Mônica a startar a instituição, né, Livres para Voar, que apoia as pessoas com epidermólise bulhosa. Além de tudo, a gente trouxe muita informação, porque é uma doença muito rara e que nem a gente conhecia, né? O quanto a gente aprende cada uma também. Então, assim, além de tudo, o nosso objetivo, o nosso propósito é trazer informação, é movimentar sobre o tema mesmo, né? Então, e agora estamos na quinta. E sabe o que é legal? É uma noite que a gente reúne mulheres. Normalmente são as nossas amigas e as amigas das nossas amigas. E a gente sempre coloca o tema, né? É 100% beneficente. A gente faz com todo amor, com todo carinho, sempre colocando Jesus em primeiro lugar. Desde o tema, a data e tudo mais. E o quanto essas mulheres acolhem. Porque, às vezes, não sabem nem por onde começar a ajudar, né? E cada tema toca tanto o nosso coração, a gente aprende tanto e passa isso, né? E quem faz acontecer a confra, a próxima edição, nem somos nós, né? São as pessoas que pedem. E é engraçado porque sempre no mesmo ano, que nem esse último ano, né? Os projetos nossos, a gente acabou se falando menos, né? A Sá e eu, por mais que a gente se conheça há muitos anos. Mas chega numa época do ano, toca no coração dela, toca no meu. Na hora, uma já chama a outra e aí já começa a movimentação. E aparecem vários projetos, né, Sá? Pra gente... não é escolher, ajudar, né? Ajudar. Muitas pessoas nos procuram, né? E aí a gente acaba falando, calma, né? Vamos colocar Jesus. A gente sempre põe em oração, né? A gente sempre coloca em oração. Aí, quando a Nath me mandou mensagem, eu falei, nossa, você me mandou mensagem, eu pensei em você ontem o dia todo. Ela falou, então, nossos anjinhos estavam conversando. E aí, a gente começou o movimento, e aí a gente tinha algumas coisas, porque nem sempre a gente já sabe, né, com muita antecedência. Porque, assim, eu acho que hoje... infelizmente, muitas pessoas, muitas instituições, muitas
muitos temas precisam realmente de ajuda. Sim. Né? E a gente também fica preocupada, quem ajudar, como, o que é melhor. Mas a gente confia que vai tocar no nosso coração e que vai dar certo e que a gente vai escolher da melhor forma possível, né? E como que chegou a história da nossa querida Glória até a vida de vocês? Então, a gente estava já com a confra mais ou menos organizada só na nossa cabeça. E aí, a gente estava definindo o tema, pesquisando, porque a gente também pesquisa, a gente não quer... Porque como o objetivo não é... O objetivo principal não é dinheiro, né? O objetivo, isso é o fim, né? Então, a gente estava pesquisando alguns temas e pensando... E aí, chegou uma outra amiga nossa em comum, minha e da Gabi, né? E ela chegou na loja um dia e falou assim, Sá, você conhece a Glória? Ela tem tráqueo. Aí eu falei assim, eu conheço a Glória, eu tenho certeza que eu conheço a Glória, porque eu já vi ela muito na porta da escola, na igreja. Eu falei, me mostra a foto da Glória, é ela. Em outros lugares que a gente já se encontrou também. E aí eu falei, eu conheço a Glória. Ela falou, você sabe da história? Eu falei, não. Aí ela me explicou brevemente, falou, a gente precisa ajudar a Glória, porque ela precisa passar por uma cirurgia e tem que ser rápido. E ela me explicou bem rapidamente. Aí eu falei, não, a gente vai fazer alguma coisa assim. A gente conhece tanta gente. A Glória estuda na mesma escola do Mateu. A gente vai movimentar essa mulherada, essas famílias. Eu falei, só que tava um dia super movimentado na loja, era uma sexta-feira. Aí eu falei, depois você me explica melhor o que é. E eu fiquei pensando, não, a gente pode fazer vaquinha, a gente pode fazer rifa, a gente compra iPhone, a gente divulga, algum jeito a gente vai dar, não é possível, né? E aí depois eu falei, mas peraí, a gente tá com a confra quase... Será que não dá para fazer a confra com esse tema? Mas os outros temas eram temas maiores, né? A gente não tava ajudando uma pessoa. Aí, então assim, mas qual é a regra da confra? Não tem regra, né? Aí eu falei assim, bom, a Nath tá viajando, mas eu vou mandar tudo para ela. Aí eu falei pra essa nossa amiga, ó, não conta nada pra ela, porque pra Gabi, mas me explica melhor, né, sobre a história, eu quero entender, mas não conta nada pra Gabi, porque vai que não dá certo, Sim, por algum claro. motivo, né? Aí ela me mandou toda a história, acho que a Gabi mandou tudo pra ela. Aí eu sabia que a Nath tava viajando, mas eu mandei tudo, falei, ó, Nath, ó, apareceu isso aqui, tocou no meu coração, não sei se você conhece a Glória, mas eu já a vi várias vezes, né? Que a gente frequentava a mesma paróquia e tal. Então, pode ser que a Nath conhecia, enfim. Aí, a Nath mandou depois de meia hora assim, ó, eu tô dentro. eu tô ocupada aqui, eu tô saindo, Não consegui ler tudo, mas o que eu li e pela sua mensagem, vamos fazer. Que legal. E aí foi muito emocionante, porque é isso, é sobre a gente se emocionar, é aí que a gente entende... Sim. Que era pra ser esse... Tem que tocar de alguma forma, né? E aí, falei, então vamos. Gabi, você sabe que há uns 15 dias atrás nós recebemos um casal aqui também, né? O Marcel e também a Ana, que são pais aí do José Marcelo. E eles têm, ele tem, né? Na criança tem Duchenne. E eles estavam em busca desse medicamento aí, que é um medicamento milionário, né? Para poder estar realmente usando. E o que chega um pouco mais perto entre a Glória e ele é a idade. Porque esse medicamento ele precisa tomar até os 7 anos, né? E a Glória também precisa fazer essa operação até os 7. Até por isso, o tema também desse ano, né, é muito especial, que é o tempo da Glória é agora, que é muito abençoado e foi sensacional em relação a isso. Quando a gente fala sobre criança, né, é mais forte. E você sendo mãe, elas também, tendo os filhos, né? Inclusive, ontem a Nath estava falando sobre a idade também, que é a idade da filha dela. E você trabalhando principalmente na área da saúde, né? Às vezes a gente fica mais perdido ainda, porque a gente se revolta com algumas coisas em relação a conseguir. E tendo, né, pessoas que te estendem a mão também e estão com aquele propósito maior que é em relação a Deus, as coisas parecem que começam a ficar mais fáceis. Para quem não conhece, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a história, o que a Glória realmente tem, né? E sobre a importância desse evento, principalmente para a operação que ela vai fazer. Sim, meu nome é Gabriela, eu sou mãe da Glória. A Glória está com 6 anos.
Com 2 aninhos de vida, ela teve uma convulsão por febre. Ela não tem nada neurológico, ela não tem nenhuma comorbidade. Ela teve uma febre por dor de garganta. E ela precisou ser entubada, porque ela tomou uma medicação e ela foi rebaixada. E ela precisou ser entubada e o tubo machucou a traqueia dela. E aí, desde então, ela ficou por 60, 90 dias internada, eles tentando não colocar a traqueostomia, né? Por ser uma criança normal, tentando mesmo lutar ali no HCM, fizeram de tudo para não colocar a traqueostomia, mas não teve jeito, ela teve que colocar pra gente ir embora de alta. Isso ela já parou de andar, ela tava ficando cada vez mais debilitada, né? E aí a gente veio, né, com a traqueostomia na esperança de que breve iria tirar, porque era isso que eles acreditavam, né, que era só uma inflamação, um processo inflamatório. Só que com o decorrer do tempo foi vendo que não era. Ela estava com uma estenose subglótica, que é uma estenose, fechou a traqueia dela. Então ela não passa ar para cima, né, ela não respira pelo nariz, ela respira. Hoje ela está 75%, mas há 2 anos atrás era quase 100%. Então, ela, a qualquer momento, se ela tirasse a tráqueo, ela podia morrer, ela pode fazer uma parada, né? Então, aí a gente veio lutando, viemos conhecendo vários médicos aqui de Rio Preto nos ajudaram, né? De forma que, de orientar mesmo, porque a gente se viu num desespero, né? Uma criança que não tinha nada, do nada ganhou uma traqueostomia. E a gente foi para São Paulo, conhecemos um especialista, ela fez uns exames lá em São Paulo, onde foi diagnosticado mesmo essa estenose. E a estenose da Glória é muito perto das pregas vocais, onde corre o risco dela não falar. Então, a cirurgia, ela precisa ser muito, muito precisa com um especialista, né? E isso já foi abordado por vários profissionais, né? Nos orientando que a cirurgia da Glória era uma cirurgia delicada. E aí, né, durante esse tempo, aí, esses 4 anos que ela está com a traqueostomia, ela fez 11 procedimentos, tentando não fazer essa reconstrução, que é essa cirurgia maior, né? Sim. Porque é uma cirurgia que debilita muito a criança precisa estar muito bem de saúde. E o que a médica sempre nos falava, a Glória está pronta amanhã para fazer essa cirurgia. Porque é uma criança que não tem nada, não tem problema não tem nenhuma cardiopatia e tal. E a gente vinha lutando, né? Tentando contra o plano. A gente está na fila do SUS há 4 anos, na Unicamp. A Glória era 28 da fila, agora ela é 13. E, assim, a previsão era muito longe. Por mais que a idade já está chegando, que eles operam até 7 anos, porque é mais fácil a recuperação da criança e não perder a voz, eles falavam assim, olha, tá difícil, porque a Unicamp não tem como chamar tanta criança, porque é o Brasil inteiro que vai para lá para operar, né? E aí foi me dando aquele desespero, né, de mãe, vendo que ali estava chegando a esses 7 anos e a médica também nos pressionando e a gente vendo que a gente não conseguiria sozinha, né? E eu pedia sempre para Deus, porque eu não me revoltei. Com tudo isso, eu não me revoltei contra Deus. Eu ficava assim, uma hora vai dar certo. Eu acredito. E as pessoas, até a sociedade, assim, às vezes os amigos falavam, mas vocês não vão operar a Glória? Vocês não vão operar? Vocês já foram ver fulano de tal? Vocês já foram? E eu falava, Senhor, qual vai ser o momento? Aí eu até me culpava. Eu falava, gente, será que eu tô sentada esperando? Não, eu não tô sentada esperando, eu tô em oração. Isso vai dar certo. E aí foi surgindo, né? As coisas foram acontecendo. Essa amiga, né, em comum, que eu liguei um dia desesperada, sabe aquele dia que bateu aquele desespero? Do nada, eu liguei pra ela, falei, Nath, me ajuda, tô desesperada, a gente precisa operar a Glória, eu não sei mais o que a gente vai fazer. Aí, à noite, o marido dela me ligou, falou, calma, a gente vai fazer alguma coisa a gente vai fazer, a gente vai conseguir operar a Glória. Escreve tudo que você tem dela, tudo que ela já passou, esses 11 procedimentos, e assim, eu tô explicando por cima, mas a Glória já quase parou várias vezes, ela já tirou a tráqueo na escola, um dia a irmãzinha dela falou assim pra ela, Glória, a hora que você tirar a tráqueo, você vai nadar. Ela sentou na escada da minha casa e tirou a tráqueo. Fez assim pra ela, ó. Que a gente olhou, ela tava preta, sem respirar. Então, assim, é uma criança que é muito ativa, né? Ela vê todo mundo, ela entende, ela entende tudo. Ela só não fala, ela fala bem pouco. Então, isso foi mobilizando o nosso coração, e eu acredito que de várias pessoas, inclusive, né, da Sá e da Natália, que eu tenho certeza que Deus tocou o coração delas, porque foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Eu não acreditava, eu falei que eu tô vivendo o agir de Deus 45 dias, assim, que parece que as coisas... Meu Deus do céu, eu tava tão longe a cirurgia da Glória, que agora, tá
tá aí, tá chegando. Tá Amém. chegando um grande dia. Então, é essa a história da Glória. Ela é uma criança traqueostomizada há 4 anos. Ela respira hoje 15% só pelo nariz, 75% pela traqueostomia. A traqueostomia dela, ela precisa aspiração. Ela vai para a escola hoje, mas ela não pode. Na areia, Gabi, ela usa... Conta o que uma médica falou pra você da infância da Glória. É. Que isso tocou muito, assim. Quando Sim. você me contou, eu falei, gente, isso faz muito sentido. E às vezes, até pra alguma mãe, né? Sim, Claro. com De certeza. alguma criança que tá passando por alguma dificuldade, alguma coisa atípica. Eu acho que isso que te falaram foi ouro. Foi ouro, com certeza. Eu cheguei em São Paulo, né? E você imagina, eu, mãe, além de tudo, eu sou enfermeira. Eu falava assim, eu não queria sair de casa com a Glória, eu não deixava ninguém... A pessoa tossia, eu já catava a Glória e ia embora dos lugares, né? Eu cheguei em São Paulo, ela falou assim, mãe, a Glória só tem essa infância. Ela não tem culpa de usar a traqueostomia. Deixa ela viver. Ela pode fazer tudo o que ela quiser. Nossa. E aí, isso a gente levou pra vida. A Glória faz tudo. Ela já nadou, tá? Você tá achando que a gente já não pôs ela debaixo da água? A gente já pôs, a gente tampou, enfiamos ela acha o máximo, né? Então, assim, realmente, eu e meu marido, nós fazemos tudo. Ela vai pra escola, todo mundo falou, mas ela vai entrar numa escola regular? Vai. Eu saí dos meus 2 trabalhos, eu ficava lá plantada na frente da escola, esperando a hora que era para aspirar ela. Porque hoje ela já pede para aspirar, né? Ela pede para as professoras, ela faz assim, que já está na hora de aspirar. As professoras, com muito cuidado, já entenderam o processo. E aí, eu ou meu marido vamos lá na escola, aspiramos ela. Tem dia que a gente tem companhia dos amigos lá junto, segurando a mãozinha dela, para ajudar a aspirar. E é isso. Essa é a história da Glória. Do tempo que vocês, que aconteceu tudo isso até hoje, isso já tem quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Dia 5 de agosto, faz 4 anos que ela usa traqueostomia. Tá. E como foi que, quando você soube que as meninas iam fazer a confra desse ano e o tema seria realmente sobre a Glória? Eu tava, assim, acreditando, confiando, porque eu falei assim, o dia que eu conversei com a Nath, ela falou, amiga, eu tô vendo um negócio. Eu não posso te falar, eu tô vendo um negócio, mas eu acho que vai dar certo. Aí eu mandava assim, e aí, deu certo? Ela, ainda não posso te falar, tá vendo? Eu, ai, meu Deus do céu, o que será que a Natália... É a outra Natália. Sim, sim. A nossa anja. Aí ela falava assim, vai dar certo. Eu falava, o que é? O seu marido, o que ele pensou, né? Ai, gente, foi assim, muito angustiante, confesso. Que eu Mas fiquei, foi assim, poucos dias. Foi poucos dias. Foi Aí, bem rápido. aí a Sabrina me ligou, a Natália me ligou de vídeo, né? É. Assim, gente, eu desmontei, sabe? Porque a Natália é nossa amiga, eu falei, eu vou marcar a cirurgia. Ela falou, você vai marcar? Eu falei, vou. Eu tenho fé que vai dar certo. Nisso que você tá falando aí que vai dar certo aí. Mas eu não sabia o que era, né? Eu pensei numa vaquinha, mas eu não tinha no meu coração como uma vaquinha online, sabe? Eu não sei, eu não conseguia ver isso. E aí eu falei, eu vou marcar essa cirurgia, porque a médica é uma médica muito requisitada. Se eu perdesse essa oportunidade de agosto, ela só ia operar a Glória em janeiro. E não é uma época que ela gosta de operar. Ela gosta de operar esse mês de agosto, porque demora, né? É uma cirurgia prolongada, a criança fica bem debilitada, né? Ela vai fazer uma São três etapas, né? Ela vai fazer uma reconstrução laringotraqueal. Primeiro nós vamos lá, ela reconstrói, tira da costela, reconstrói a traqueia, coloca um molde, a gente fica por 15 dias hospitalizada, de 7 a 10 dias entubada. E ali a criança, ela vê como a criança tá. Dependendo, a gente fica mais 15 dias lá em Campinas mesmo. A cirurgia é feita em Campinas. E a gente fica lá em Campinas. Aí depois ela volta, ela olha como tá, tira o molde. A criança ainda continua com a traqueostomia. Então, é uma segurança também para a criança ficar com a traqueostomia. E aí a gente fica lá. Aí na segunda episódio, ela faz uma dilatação, olha como tá, a gente começa a ocluir. O que é ocluir? É tampar mesmo a tráqueo, colocar algum tampãozinho ou colocar uma válvula de fala, e ela começa já a respirar pelo nariz. Mas tendo aquela segurança, né, de qualquer coisa, tira a tampinha e respira pela tráqueo. Sim. E aí na terceira, que é a retirada. Então é um processo de 4 meses, de 3 a 4 meses, né?
Então, ela gosta de operar nesse período. Eu falava, Senhor, eu vou marcar, vai dar certo, vai dar certo. E aí, foi quando a Sá me ligou, né, e que tinha conversado, que tinha dado tudo certo. Eu fiquei, assim, anestesiada, eu não tinha reação. A minha maior falava assim, por que você tá chorando, mãe? Aconteceu alguma coisa? Eu no telefone, assim, eu tremia. Eu falava, não sei, Helena, deu certo a cirurgia da Glória, mas que é isso? Como que vai ser, mãe? E ela, tadinha. Aí eu contei pra ela, mãe, vai ser muito legal. Aí que a gente começou a pesquisar sobre a Confra, né? E foi acontecendo. E, assim, as pessoas... Gente, o carinho das pessoas com a Glória, que eu tô, assim, encantada. Assim, o carinho dos comentários, das mensagens. As pessoas me encontram na rua, eu quero muito participar, eu quero ajudar. De que forma que eu posso ajudar? Que legal. Nossa, que um propósito muito lindo. Então, assim, nós não tínhamos essa noção, né? Do carinho das pessoas com a Glória. E com o evento também, né? A grandeza do evento, né? Que as meninas fazem aí, assim, serei eternamente grata a todos, né? Em Você sabe especial a que você. quando a gente postou, né, que era sobre a Confra do Bem, pô, direct, todo mundo falando assim, pô, é legal, você pode confiar que ali não tem erro e que não sei o quê. Eu falo porque as pessoas realmente conhecem, né? E de tudo que elas já fizeram nesses últimos 4 anos, a vida que elas têm também, esse lado mais humano, social, de estar junto com as pessoas e principalmente que é aquilo que a Nath falou, é das nossas amigas com as amigas das nossas amigas, né? Então é uma rede, é todo mundo mais próximo, né? Com certeza. É um movimento, né? A gente tem que, assim... Claro que a ideia parte de uma, aí a outra vai lá e apoia, mas é uma rede. Tem pessoas que estão com a gente desde a primeira. Tanto que quando a gente vai abrir a parte de patrocínio, a gente sempre fala, a gente vai convidar primeiro quem acreditou e quem tá com a gente desde a nossa primeira edição, né? Então, a gente também tem esse carinho, esse cuidado, porque quando a gente se une, não tem como dar errado. Quando eu falei pra Gabi, eu falei assim, Gabi, essa vai ser a nossa edição maior. Porque a gente não tinha um propósito grande, então a gente fazia algo menor, né? A gente vai se adequando com o propósito. Aí eu falei pra Nath, eu sei que vai contra o que a gente pensava, porque a gente não quer algo tão grandioso, porque o propósito não é aparecer, Sim. O propósito não é fazer um mega evento para a cidade. Não, o propósito é bem menor, é diferente. E aí ela falou assim... mas e aí fazendo conta, a gente faz conta. A Nath, ela é a rainha das planilhas, tá? Aí a gente tava em reunião também online, né? Aí ela, peraí, eu vou abrir aqui. Não, então... O que a gente precisa cobrir essa cirurgia? Qual que é o valor? A gente precisa de tanto. Não, então, se a gente precisa de tanto, a gente já sabe que de patrocínio a gente consegue tanto. Então, olha só, então a festa vai ficar grande. Aí eu falei, e aí? Bora. Aí ela E falou, aí, então vai. vamos. Falei, então tá, eu sei que não era o que a gente queria, de uma festa tão grandiosa. Não por nada, é porque senão perde realmente, né, o Sim. propósito. Mas agora a gente tem um objetivo grande, então a festa tem que ser grande. É aquela coisa que eu sinto no meu coração, e aí ontem ainda a gente foi... Nessa semana a gente tá organizando os detalhes da festa, da nossa noite de Confra. O que eu sinto é como Jesus vai colocando, né? Uma coisa é eu querer, né? Teve uma vez que a gente saiu da Confra, eu falei, Sá, vamos continuar na essência. Eu sinto que a gente precisa continuar pequeno na essência. Vamos ver o que acontece. E aí, a hora que veio a história da Glória pra gente, no dia que eu conheci a Glória, que eu conheci a Gabi, né? Que eu conheci a família, eu olhei e falei, cara, Jesus tá escancarando, assim, ó, pra gente. Né? Faz, né? Vai dar certo, já deu certo, né? Porque foi Deus que colocou. E o carinho que as pessoas estão tendo, né? De realmente abraçar a causa, né? A gente conseguiu super rápido bater a meta dos patrocínios, né? E o que eu mais vejo, assim, a gente tá tão corrido, né? É tanta loucura, tanto que é tudo online, né? Sim. Que as pessoas não sabem mais como ajudar, né? E eu vejo isso nas nossas amigas. Elas ficam gratas pela oportunidade, né? De De estar tá ali próximo, de poder ajudando. ajudar, exatamente. E é esse movimento mesmo. E às vezes as pessoas falam assim, ó. Mas eu quero entender. Chegando aqui, eu recebi uma mensagem. Sá, mas ela tá na fila do SUS? Por que o SUS não... Aí eu falei assim, eu não cheguei a perguntar diretamente pra Gabi, né? Agora ela já falou, ela tá na fila, mas a gente sabe, né? O Brasil inteiro esperando. E tem coisas que não dá pra esperar, né? Sim. Então E há aí a gente 4 corre. anos, né? Sim, ela tá na fila do SUS da Unicamp. Essa médica dela é da Unicamp.
é coordenadora da Unicamp. E assim, e eu também me culpava de estar na fila do SUS, porque quando que eu ia até lá, eu via crianças muito mais graves que a Glória, e eu falava, gente, eu tenho plano de saúde, a Justiça não deu essa cirurgia da Glória, como, né? E assim, conformada, a minha revolta era com a Justiça, não era Nem com Deus. com Deus, era com a Justiça, né? E aí, a fila foi andando, né, e acontecendo, e a última consulta que a gente teve no SUS, porque a médica nem vê quase mais ela no SUS, né, porque como ela não tem exames para ser feito, né, lá, ela falou, olha, Gabi, só esperar, né, esperar. Eu falei, quantos anos, doutora, você acha que espera, né, para a Glória fazer? De 3 a 4 anos. Nós fomos em março agora de 2026. Então, a Gloria tá com 9, 10 anos. Não Que é um vai momento. dificultando a recuperação, né? Recuperação. E assim, o pulmão da Glória é um pulmão hoje super reativo. Ela tem pneumonia. De janeiro até agora, ela teve 4 pneumonias. Porque é uma porta aberta, né? Ela respira direto. Então, uma gripe da Glória vira pneumonia. E vem intensificando, porque a respiração dela é direta. A respiração nasal, a gente tem um filtro, né? E não tem, ela não acontece isso. E a fala também, e o desenvolvimento, e as coisas estão piorando cada vez mais. E o que acontece? É igual cicatriz, que a gente tem cicatriz de cesárea, cicatriz de outra cirurgia. A cicatriz dela, da traqueia, tá ficando cada vez mais dura, né? Porque vai ficando velha, antiga. E aí, corre o risco de ter que tirar gomos da traqueia. Tem crianças que precisa tirar. A gente tem um tanto de gomo, faz a cirurgia do enxerto e tira gomos, né? É muito ruim, porque aí a criança precisa ficar 40 dias nessa posição. Então, você imagina deixar uma criança 40 dias assim. Tem que deixar uma criança quase sedada, fica no hospital. É uma cirurgia maior ainda. Então, né, ela falava, a gente precisa operar a Glória o mais rápido possível. Por isso que o tempo da Glória é agora. E chegou o tempo dela, chegou a hora dela. Tenho certeza, com muita fé, que vai dar certo, que já deu, né? O propósito aí tá lindo. E a gente vai conseguir, tenho certeza que... Amém. Logo Gabi, você sabe conta. que, por mais que a causa, né, do que aconteceu com ela não é uma coisa assim normal, vamos dizer, você sendo enfermeira, mas você é mãe também. Você chegou a conhecer outras crianças, saber a história de outras mães também que tiveram a mesma coisa que ela, estão também na fila, estão esperando por tudo que ela está fazendo igual? Sim. Quando eu saí do hospital, né, eu no hospital, na última internação, que pôs a traqueostomia, eu só via a criança traqueostomizada internada. Parecia que era uma coisa, né? E as mães vinham conversar comigo. Ai, mãezinha, deixa pôr a traqueo, mãe, deixa pôr a traqueo, ela vai embora. E eu falava, Senhor Jesus. Aí um dia eu falei pro meu marido, não tem o que a gente fazer, vamos deixar pôr a traqueo. Aí eu lembro que a médica falou assim pra mim, vocês vão dar um passo para trás, mas vai dar 20 para frente daqui uns dias. Calma, põe essa traqueo. Aí a gente aceitou, assinamos uma traqueostomia e ela pôs. Aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar, a estudar, ir atrás, né? E aí, eu descobri que tinha um grupo no Brasil, né? Um grupo de crianças traqueostomizadas. Hoje, eu tô como administradora desse grupo também, né? Eu ajudo o que eu posso, eu mando sonda para não sei na onde. Porque, gente, tem mãezinha que esteriliza a sonda. Que usa mesmo a sonda para aspirar o dia inteiro, guarda num potinho. Então, eu ajudo, eu oriento. É o dia inteiro elas conversando lá no grupo. Porque são 580 mães do Brasil inteiro. E tem mães, né, que estão na fila, tem mães que ganharam liminar, muitas crianças ganharam liminar, muitas. A minha revolta era essa, porque que a Glória não tinha ganhado essa liminar, né? A gente até hoje não entende, o processo ainda está correndo, eu tenho muita esperança que a gente vai ganhar esse processo, né? E eu quero reverter tudo isso em ajuda, né? Ajuda para outras crianças, outras mães que estão na fila. E o que eu posso fazer por essas crianças, assim, mesmo de longe, nesse grupo, eu falo, eu oriento, eu ajudo, eu marco consulta para elas, eu converso, eu oriento, eu faço o que eu posso, mesmo de longe, sabe? Porque a maioria não são do estado de São Paulo, né? Nós temos o privilégio de ser mais instruído, temos a Unicamp, que é referência no Brasil de traqueostomia infantil, mas, assim, o Nordeste, o Ceará, não, a gente vê outra realidade. E, então, eu ajudo, o que eu posso, eu ajudo ele mesmo de distância. Mesmo na distância. E quanto ao processo da Glória, eu falo que eu não vejo a hora que isso saia, né?
Se sair o ano que vem, a hora que sair, é o meu coração, assim, eu desejo ajudar outras crianças traqueostomizadas, porque nós temos muita criança traqueostomizada e que a gente não faz ideia, né? Eu mesmo, como enfermeira, eu não tinha essa amplitude, nunca trabalhei com criança, mas eu morava numa cidade pequena, lá na minha cidade tinha 2 crianças traqueostomizadas. Então, assim, a gente não faz ideia. Hoje, aqui em Rio Preto, assim, no nosso convívio, né, é muito pouco. Né, as crianças traqueostomizadas. E a maioria das crianças traqueostomizadas, ela tem alguma outra comorbidade, que a traqueo não é a prioridade para tirar. A atenção tem que ser ainda maior, né? Então, assim, eles deixam a traqueostomia por último. Primeiro vai fazer todas as cirurgias cardíacas que precisam ser feitas, ou às vezes tem alguma paralisia, que então não vai tirar a traqueo, porque a traqueo é uma segurança de vida, entendeu? É diferente da Glória, que é uma criança normal, ela não precisa da traqueo para viver, né? Ela não tem nada para ser feito. Então, assim, são poucas as crianças nessa situação de não ter nenhuma comorbidade. A gente vê pouco. O que mais se vê hoje é crianças cardiopatas, que fizeram várias cirurgias e ficaram entubadas por muito tempo. Vê crianças que tiveram paralisia. Aqui em Rio Preto a gente tem vários. Eu conheci um menininho da nossa região aqui, e ele tirou a traqueostomia por um milagre. Eu e a mãe dele, a gente conversa muito. Ele doava todas as fitinhas para a Glória, quando a Glória saiu do hospital, porque eu não achava para comprar, e ele tirou a traqueostomia. Foi fazer uma broncoscopia, que é um exame que faz, e foi ver, tava tudo normal. Olha aí. A mãe falava, Gabi, eu não acredito. Ela falava assim, eu não vou embora do hospital. Ela alugou uma casinha do lado do HCM. Eles não são daqui, do lado do HCM, uma casinha, e ficou aqui 2 meses morando do lado. Porque ela falava, eu tenho medo de ir embora e o Arthur passa mal. O nome dele é Arthur. E hoje ele vive sem a traqueostomia, ele não tem nada também de comorbidade. Ela fala, o tempo da Glória tá chegando. Eu falo, tá, é agora. Ó, então para você que está assistindo esse podcast aqui, não esqueça, tá? De principalmente compartilhar o máximo de pessoas que vocês puderem, os cortes, o episódio completo, pra gente alcançar o maior número de pessoas possíveis, principalmente para informar essas pessoas, né? As mães, e para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer também lá na Compra do Bem. Nós temos aqui alguns parceiros. Eles mandaram algumas coisinhas aqui, sempre mandam para os nossos convidados e mandou especificamente um para cada uma aqui hoje. Primeiro, quero agradecer a Ananda, que é da Loja Espírito Santo, nossa grande parceira também. Na Loja Espírito Santo, você encontra tudo que você precisa para a fé católica, e dentre elas você tem o Fala Senhor. Muita gente tem um devocional aí muito famoso, mas os católicos usam a Lexus Divina, né? Porque tem um cronograma certo, tem a agenda e principalmente a gente segue um calendário católico. Então, vocês vão receber hoje aqui um presentinho, um para cada uma, que é a da Loja Espírito Santo, o da Natália. Ai, obrigada. Eu amo, já sou cliente. Bom, esse é o da Gabi. Ai, obrigada. E também o da Sabrina. Obrigada. Tem o Fala Senhor, um para cada um, para vocês poderem fazer. Eu sei que agora a Natália também, todos os dias, a gente acompanha as orações de manhã, né? Inclusive, a Natália agora, ela está vivendo... Você tá fazendo 2 coisas muito importantes com a gente. Primeiro, você está ajudando as mulheres, principalmente em relação a ter uma qualidade de vida melhor com as atividades físicas que você faz, com as corridas. Além de eu trabalhar na rádio aqui no podcast, eu faço alguns eventos também, apresento algumas provas. Eu já vi você também na prova, eu fiquei muito feliz de te ver lá. E ao mesmo tempo que você, vamos dizer assim, dá um gás a mais para quem quer praticar exercício, vocês fazem um entretenimento, porque ver você e o Zé com o pé no gelo é muito engraçado. Então a gente fica divertindo, não vê a hora de acabar a corrida para poder acompanhar. Não, gente, e olha, se vocês tiverem a oportunidade um dia de assistir pessoalmente, é muito engraçado. E realmente, o esporte, primeiro a religião, sim, né? Não tem que sim. falar, salvou a minha família, isso é claro pro Brasil e pro mundo inteiro, que Jesus realmente curou a minha família. E o esporte vem como complemento, né? Trazendo todo esse bem-estar, essa saúde. E o Zé que me levou pra corrida, por incrível que pareça. E aí eu já tinha visto, né, gente entrando no gelo até aqui pra desinflamar. E eu senti um pouquinho de dor no pé. E aí minha fisioterapeuta falou, coloca o pé no gelo. O dia que eu fui colocar a primeira vez, o Zé olhou pra mim e falou assim, não, você não é, não. Eu falei, não, é ruim na hora, mas depois é muito bom. É bom, né?
E aí virou um hábito nosso. Só que a gente já começa na corrida a dar risada e saber que a gente vai passar por isso e que Vai ser sofrido. é E às legal, vezes, é sofrido, mas vale a pena. É sofrido, mas é bom. E às vezes a gente acompanha porque tá frio, né? E aí fazem a corrida, então esquenta e depois você tem que colocar também lá para poder fazer. É uma forma natural. Agradecer então a Nanda aqui, que tá mandando uma camiseta personalizada, se eu não me engano, é de Guadalupe, e também o Fala Senhor, para poder ajudar também em relação às Obrigada. orações. Cada uma tá recebendo uma canequinha personalizada, que a gente sempre entrega aqui da Encantar e Mimos Afetivos. Você pode fazer a sua também, pode pedir também. E inclusive depois eu vou pedir o nome das crianças pra gente poder mandar, porque ao invés de a gente mandar uma canequinha para as crianças, a gente manda uma garrafinha. E aí, teve a sensibilidade de mandar um para Helena Ai, obrigada. Ela vai adorar. e a da Glória. Da Então, Glória. ela viu nas redes sociais o que cada um A gostava, Glória adora capivara Cinderela. e mandaram por aqui também. Obrigada. E daqui a pouquinho cada um vai receber ali fora um kit da Farofa da Nega também, que é a nossa grande parceira aqui, que é sensacional, para poder fazer. Obrigada. Ô, Nath, eu vi ontem também, a gente até repostou sobre que vocês foram lá para poder fazer a visita técnica, né? Já organizar tudo, já ver os detalhes. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? Como eu falei antes, a gente não tem nada de um projeto da Confra a longo prazo, né? A gente faz e coloca em oração para o próximo ano. E aí, esse ano, a gente precisou procurar um lugar maior, porque o objetivo é maior. E como sempre, a gente começou, né, a orçar e pesquisar e tudo mais. E é uma coisa que a gente tem muito cuidado, é a Sá e eu estar ali, sabe? Assim, de escolher cada detalhe, de fazer questão de entender, de ver o cardápio, sabe? O que vai agradar, o que não vai. E sempre pensando em minimizar, né, custo. Porque o nosso... claro que a Confra é tudo isso para essa informação toda, de reunir as mulheres, né? De ser uma noite gostosa, de ser prazeroso. Mas a gente também tem algo maior, Sim. né? Que é o fim que a Sá falou, né? A gente precisa da cirurgia da Glória, né? De salvar a vida da Glória e ser esse milagre na família deles, né? Deus colocou isso como propósito pra gente e pra essa mulherada toda que vai se reunir. Então, a gente faz questão de sempre escolher com muito carinho todos os detalhes para isso, para que seja com toda essa essência que tem a Confra desde o primeiro, né? Então, a gente foi fazer a visita técnica. Escolhemos tudo. Vai ser lindo, vai ser animado. E temos novidades esse ano. Esse ano tem novidade. A gente não soltou ainda a novidade. Então Não. a gente pode falar aqui, ué. Pode ser exclusivo aqui Exclusivo, hein? Atenção. Então, esse ano, além da show que sempre tem, a gente entrega também a camiseta, sempre tem uns mimozinhos no press kit, que é obrigatório o uso da camiseta, né? Mas esse ano vai ter... Esse ano a gente se arriscou, assim, a fazer um leilão. Que legal. Então, teremos o leilão lá. Então, mulherada, aguardem. Vocês se Vão prepararem. Ai, que legal. Porque vai ser muito legal, eu tenho certeza. E realmente para contribuir ainda mais, né? A gente precisa pensar de forma estratégica, isso aqui na minha cabecinha, de como a gente vai realizar isso. Então, teremos o leilão lá na noite da nossa Confra super animada. E também teremos o totem. Né? É importante a gente falar. já tem, né, pelo site, a doação espontânea. Sim. Além do convite, além de quem patrocinou, se quiser fazer doação, fica o nosso Qualquer convite valor. de qualquer valor, né? A gente já tá com um valor bacana. Depois a gente vai, acho que até tem no site, a gente tá atualizando de quanto a gente já conseguiu arrecadar com a doação espontânea. Sobre a festa, a gente só consegue fazer o balanço no final, Sim, né? sim. Então, aí, às vezes, a gente já tá com quase todos os convites vendidos. Ainda tem alguns convites. Lembrando que é só pra mulher, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou comprar pra mim e meu marido. Não, é só pra mulher. É um evento só pra gente. E tem no site o QR Code pra doação espontânea. Às vezes a pessoa é de fora, esse podcast vai chegar longe. A história da Glória, tenho certeza que vai chegar longe. E se quiser doar, vai ser maravilhoso, né, Gabi? Sim, Legal. com certeza. Ó, lembrando, então, vai ser no dia 29, é isso? 29 de julho, tá? Às 19 horas, lá no buffet Félix Petróleo. E você pode ir direto no Instagram, tá? Que é Confra do Bem, se não me engano, Confra _ do Bem, é isso? Isso. Onde você Tem os já pode detalhes, seguir lá, e lá tem todas as informações. Você pode também conferir mais uma vez a história, saber como que aconteceu Encaminhar a Glória, história da Glória, e principalmente compartilhar. encaminhar e compartilhar para que mais pessoas possam
saber dessa história e poder ajudar de alguma forma, tá? Se você não pôde patrocinar e no dia você vai estar viajando e não pode ir até o evento, você pode fazer a sua doação também e ver outra maneira de você colaborar ou participando do leilão, alguma coisa nesse sentido que vai acontecer também. E também podemos fazer uma corrente do bem de oração, né? Isso, Porque é. eu tenho certeza que a gente vai arrecadar e vai dar tudo certo. Mas além de tudo isso, né? Essas etapas que a gente sabe que a Gabi, ela é uma pessoa iluminada, abençoada, cheia do Amém. Espírito Santo. Em todas as nossas conversas, não é reunião, né? Todas as nossos encontros foi muito leve. E eu conheci a Gabi, a Glória de vista, né? E eu falo que a Glória, quando ela era menorzinha, ainda menos, né? Ainda agora ela falou, ela tá... Mas ela passava por mim, assim, eu tava grávida, ela passava por mim e ela falava com os olhos, né? E aí, você sabe quem é a Glória? Eu sei, porque eu lembro nitidamente dela passando, dela me olhando. Então, assim, vocês são uma família abençoada. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E agora essa menina maravilhosa, a Helena, que é a irmã da Glória, que também é parceiraça maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus ainda vai fortalecer ainda mais a fé de vocês para passar pelo processo. Porque eu tenho... Vai ser um processo, sim. né, trabalhoso. Doloroso, não. Eu tenho certeza que vai ser trabalhoso. E a gente, além de tudo, a gente vai estar em oração para que dê tudo certo em todas essas etapas. As orações de todo mundo, né? Essa corrente de oração é fundamental para sustentar, né? Quando eu vou no hospital, gente, eu tenho pânico de UTI. Eu já falo pro meu marido todos os dias, eu não vou ficar nem um dia à noite sozinha. É essa a minha fala, porque eu tenho um pânico de UTI, de ficar à noite com a Glória sozinha, né? Então, as orações, né, depois dessa cirurgia, depois do processo, né, eu falo que não vejo a hora o que eu mais espero da Glória é escutar a voz dela, o choro dela, porque a gente não escuta, né, ela dá risada hoje, a gente ensinou ela põe a mãozinha na boca, ela dá risada assim, pra pessoa ver que ela tá rindo, então são coisas assim, tão pequenas, né, que eu mesma não fazia esse sentido, né, mas hoje, escutar a voz dela, a voz rouquinha dela já é uma felicidade, mas sem a traque, assim, vai ser... Nós vamos acompanhar. A Gabi vai postar pra gente, a gente vai acompanhar tudo isso de pertinho. Vamos lá. Obrigada, gente. Gabi, eu queria que você olhasse para aquela câmera lá, então, e fizesse os seus agradecimentos. Todas as mães que vão estar assistindo, as pessoas que já compraram o ingresso, as pessoas que estão patrocinando o evento, né? Todos aqueles que estão participando de alguma forma, aqueles que estão orando, rezando para que tudo aconteça da melhor forma possível, fizesse um agradecimento especial e abrisse seu coração, por favor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, que eu tenho certeza que esse evento, esse propósito, né, que surgiu no coração das meninas, da Sabrina, da Natália, foi Jesus que colocou no coração dela, o Espírito Santo, que todo momento eu pedia para que Deus, né, nos desse uma luz, um caminho, e esse caminho foi dado. Então, eu agradeço a todos que estão colaborando, de alguma forma com o evento ou com a oração, né? Como o nosso padre sempre fala, se você doar 2 ou se você doar nada, mas a sua oração é muito válida, né? Então, a oração sustentou nós até aqui. E eu tenho certeza que a oração de todos vai sustentar nós até esse processo terminar, né? E eu agradeço, né, a Confra, eu tenho certeza que será um sucesso, que nós vamos conseguir arrecadar. E logo a gente vai fazer essa cirurgia, mostrar os resultados e vai dar tudo certo. Amém. É isso que eu... Amém. Obrigado, pessoal. Meninas, antes de tudo, parabéns pela essa atitude linda que vocês têm já há 5 anos, né? Ajudando tantas pessoas, ajudando tantas causas. Que Deus possa cada vez mais pavimentar a estrada de vocês com muita saúde, muita sabedoria e que tenhamos aí a 6ª, 7ª, 8ª e por aí adiante, né? Queria também que vocês usassem aí as considerações para poder fazer os agradecimentos a quem está ajudando também. Se quiser falar algum nome de alguma empresa, fique à vontade, tá? Bom, eu quero agradecer primeiro Jesus, né? Deus que coloca o propósito sempre na nossa vida. Quero agradecer a Sá por toda vez que ela olhar para mim e falar assim, eu quero falar com você. E ela realmente me desafiar, ser melhor todos os dias, né? Sair da minha zona de conforto. E eu quero agradecer cada um que abraça a nossa causa, né, Sá? Cada pessoa que a gente conversa, né? Tem a Laís, que é o nosso braço direito, que faz o rolê acontecer todo por trás.
E tanta gente que apoia, os nossos maridos, né, que apoiam. E essas mulheres que fazem essa noite, né, ser tão linda, tão especial. Então, se eu pudesse falar o nome de todas, mas fica a minha gratidão aqui. E que Deus abençoe, que retribua em dobro na vida de cada uma de vocês. E bora que a nossa quinta confra tá aí, vai acontecer, a gente conta com vocês, vai ser sucesso para nossa glória, que agora ela é nossa. É verdade. Eu quero agradecer a Deus, né, por colocar tantas pessoas no nosso caminho. Eu falo que a gente tem a ideia, mas se a gente não tem tantos braços, tantos anjos, realmente não acontece. Quero agradecer a Nath, obrigada. Porque a gente sabe que não é fácil a vida de todo mundo corrida. Filha, a gente tem aí vários turnos, né? A agenda da Nath ainda viaja bastante, né? Acompanha o Zé, então é mais difícil ainda, que viaja bastante. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E quero agradecer muito a Nath, que não tá aqui, né? O Du, que falou assim, ó, a festa vai ser grande, então eu vou estar com vocês. Então, a gente que tá à frente, mas a gente tem muita gente por trás nos ajudando, nos apoiando, porque senão a gente não consegue, ainda mais agora para 400 mulheres, Sim. né? Aos nossos maridos, aos nossos filhos, que já entendem. Logo, logo, eles estão crescendo, né? Logo, logo, eles vão querer participar. Por enquanto, a gente não abre para criança, mas logo, logo, eles vão querer participar. Obrigada, Gabi, por dividir com a gente. A gente sempre tem muito cuidado, porque eu falei pra Gabi assim, Gabi, tá tudo bem pra você? Isso, a gente não sabe a proporção que vai Sim. tomar, né? Tá tudo bem expor você, sua família, a Glória, a Helena, todo mundo. Então, obrigada, porque assim, tem que ter uma humildade também, né? Pra abrir a história a nível nacional, humildade para ser ajudada, né? Sim, para se deixar ser ajudada. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. A gente tá falando sorrindo, rindo, mas a gente sabe de toda a tua luta, Sim. toda a tua glória, tua, do seu marido, de toda a família também, que eu tenho certeza que apoia. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores, que a gente não veio preparado para agradecer todos, né? Mas vai estar lá com a gente. Muito obrigada a todas as mulheres que nos apoia e que ainda vai apoiar. Eu sei que ainda... muito obrigada, né, pelo convite. Eu sei imagina, que que isso. o podcast também vai levar isso mais longe. Muito obrigada. Tudo bem. Isso. Obrigada, Ó, meninas. lembrando que nós colocamos o QR Code para você poder doar, tá na tela aí, tá bom? E se vocês permitirem, ainda vamos ter mais 2 episódios até o dia do evento. A gente coloca nos outros episódios nosso o QR Code para o pessoal poder fazer a doação também. Sim, Se vocês claro. permitirem pra gente, a gente Claro. coloca aqui. Obrigado primeiro pela generosidade. A Sabrina, eu sei que a gente pegou ela no momento que ela estava numa correria em São Paulo e tal, mas arrumava um tempinho para responder. Obrigado por vocês terem arrumado um tempinho. Não sei se ficou alguma coisa sem a gente falar ou perguntar, mas fiquem à vontade para poder dizer aqui. E sempre que tiver uma compra do bem, me dá um toque, a gente vem, troca uma ideia e a gente coloca aqui no ar para a gente poder estar, principalmente, não só a questão de ajudando de certa forma, né, mas podendo participar e divulgar o que está sendo feito, principalmente em relação ao bem. E assim que der tudo certo, depois você manda um alô pra gente, pra gente poder falar aqui também. Com certeza, Tá bom? obrigada, Milton. Obrigado mais uma vez, meninas. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Obrigada. Família Filmix, próxima segunda-feira estamos de volta por aqui com mais um episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar muito esse episódio aqui, que é sensacional. E ó, chegando, hein? Dia 29, 19 horas, Buffet Félix Petróleo acontece mais uma edição, a 5ª edição da Confra do Bem. Lembrando que esse ano, né, o tempo da glória é agora. Deus abençoe vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi?